Mais um corte aqui do Profissão Mundo para você. Antes eu peço encarecidamente, deixa um like no vídeo e não esquece de se inscrever. Ajudar muito para que a gente continue criando esse conteúdo de valor com pessoas especiais que aceitam ceder um pouquinho do seu tempo para ter essa troca aqui com a gente. E claro, no final do vídeo, curtindo, deixe o seu comentário, deixe o seu ponto de vista sobre tudo que foi dito. Com as pessoas que não tiveram a oportunidade de expansão. Eu estou falando com a camada de pessoas que tiveram a oportunidade de expansão dali para frente. E aí sim eu te pergunto, né? Qual a responsabilidade, qual a sua responsabilidade no que está acontecendo e o que está ao seu alcance neste momento para a transformação, né? E aí a gente traz para a realidade. Tá, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho investimento, é mais difícil para mim, eu tenho... Tudo bem, eu compreendo tudo isso. Tem 1% que a gente consiga transformar e se agarrar nisso? É possível? E aí a gente começa a buscar, porque isso é o que eu defendo no livro e faz sentido na minha realidade, que é quando você se agarra ao seu sentido, ao seu sentido. Se o seu sentido é 1% que te abastece, que te faz avançar nos seus propósitos, nos seus desafios, na sua prosperidade, na sua melhor saúde, na sua dignidade, aí sim eu estou falando para quem vale, não é? E voltando um pouquinho na questão da PNL e de toda a amplificação e de quanto está sendo mal usado, né? E toda a questão do coaching e tal, eu vou te fazer uma pergunta, Renato. Você com certeza já foi ao médico muitas vezes, não já? Sim, claro. Ao longo da sua experiência, né? Imagino que não tenha sido nada grave, assim espero. Mas eu tenho certeza que você já encontrou médicos ruins e que foi mal atendido no seu caminho, não já? Sim, com certeza. Esses médicos também fizeram medicina. E esses médicos também fizeram o juramento, né? Pelo menos assim a gente imagina e espera. É a mesma coisa de todos os profissionais, de todos os bastidores, né? Há quem fez PNL e exerce de uma maneira muito bacana. Há quem fez coaching exerce de uma maneira muito bacana. Há quem fez psicologia que exerce de uma maneira muito respeitosa e bacana. E assim como todas as áreas, há quem não faz jus, né? Porque aí entram as suas questões próprias, né? As suas questões de caráter, as suas questões de índole, né? E isso está acima de qualquer profissão. Né? E assim como uma ferramenta, né? Uma faca, eu costumo dar esse exemplo na PNL, especificamente, né? É uma ferramenta que te amplifica as questões de comunicação. Você começa a entender por outros lados, você começa a vislumbrar ali outras questões de comunicação e os efeitos que ela tem na sua vida e na do próximo, né? Mas assim como toda ferramenta, uma faca, por exemplo, ela é usada para te servir ou ela pode ser usada para te machucar, não é? Sim, com certeza. Volta de novo para a questão da pessoa e de quem está usando e como está usando, né? Então, gosto desses exemplos, né? Porque, para mim, por exemplo, na minha vida pessoal, a PNL foi um divisor de águas. Para mim, antes de exercer, antes de ser profissional da área. Então, para mim, fez muito sentido, porque eu comecei a fazer algumas avaliações ao meu respeito, algumas avaliações a nível visão de mundo, a nível julgamento alheio, a nível solidariedade, e esses conceitos se enraizaram, né, e somaram muito aí na minha trajetória, né, enquanto hoje psicóloga, ou lá já enquanto líder, né. Então, eu acho que volta de novo para os nossos instintos e o que a gente quer devolver ao mundo, não é, Renato? Olha, pessoal, antes que alguém aqui acompanhando aqui esse vídeo em algum momento aí da linha do tempo, foi uma pequena provocação, tá, pessoal? Eu não tenho formação em PNL, mas eu tenho muitos amigos que têm formação, que são coaches. Eu concordo com toda a resposta aqui da Yara, mas eu acho que é sempre legal esclarecer tudo para quem estiver acompanhando. Mas tem um ponto aqui, Yara, que você trouxe da sua resposta. Olha, pessoal, eu não conversei com a Yara antes, tá, aqui do nosso episódio aqui ao vivo, mas que você chegou no ponto que eu muito queria chegar, sabe? Sobre a questão do vazio, ainda falando desse momento em que a gente vive de comparação com o outro, você tocou em alguns pontos interessantes, sabe, dessa conversa, porque assim, hoje a gente tem camadas da nossa sociedade que há 100 anos não se comparariam com ninguém, e não posso estar errado na minha colocação, mas que talvez nunca chegassem nesse momento do vazio, sabe, por falta de perspectiva. Mas hoje eu tenho uma preocupação muito grande, e me colocando nesse lugar também, porque assim, bom, eu sou da Zona Norte do Rio, morei parte da minha vida
favelas, comunidades aqui do Rio. Eu tive ali a questão da autorresponsabilidade também, mas para alcançar alguns lugares. Mas eu me coloco muito preocupado, até pela minha trajetória e pela sua, pelo que você colocou, do quanto essa autorresponsabilidade, esse vazio, muitas vezes pesa nessa camada da sociedade, né? Porque, bom, eu não tinha válvula de escape, né? Imagino que você também não tinha. Não tinha, assim, às vezes alguma parcela da nossa sociedade tem tempo ali de ficar triste, de chorar um pouquinho, lamentar, mas a maior parte não, né? Não sei se é uma preocupação para você também, esse momento que hoje talvez uma maior parte da sociedade esteja vivendo. Imagina se eles pararem, né? Não tem como. Olha, Renato, está sendo ótimo o nosso papo, viu? Eu acho que, de fato, aceito um novo convite. Obrigado. O que a gente pensa em psicologia, né? Na pirâmide de Maslow, né? Quando a pessoa ali, primeiro, antes de pensar em vazio, em questões existenciais, em propósito, em sentido, antes de tudo isso, ela está lutando para sobreviver, para comer, para fazer o básico ali, não é? Até lembrei de uma imagem que ficou muito forte durante a pandemia, né? Não sei se você se recorda, que era um mar, né, gigantesco, e aí vários estilos de um barco maior, um barco menor, um navio, né, uma canoinha, outras pessoas sem canoas, ou seja, é o mesmo mar para todo mundo, só que cada um com uma ferramenta diferente, lutando por coisas diferentes, né? Então, quando eu imagino a sociedade, né, e de um lugar que eu conheço e estou vendo que você também lá, né, eu estou falando de uma camada da sociedade que está lutando para sobreviver, a pirâmide de Maslow. Elas têm que primeiro nutrir as necessidades básicas para começar a pensar em sentido, em significado, em propósito. Não é? Depois de muitos anos de experiência profissional e depois de ter conseguido muitas coisas na minha vida, que eu comecei a me fazer a pergunta o que eu queria ser. Né? Então, hoje, o que é normal para a gente, né? O que eu tento colocar para os meus filhos e para as pessoas que eu conheço, aquela pergunta comum, né, de quando você é criança, o que você quer ser quando crescer, né? Com o que você quer trabalhar, o que você gosta, qual é a área que você tem mais interesse? Essa pergunta, pelo menos na minha época, não é uma pergunta comum às pessoas que vieram daquele lugar, né? Nem fazia sentido, na verdade, né, Yara? E então, as pessoas basicamente têm duas opções: ou elas querem crescer e trabalhar, ou elas já sabem o que elas vão ser e já começam ali a se integrar naquela dura realidade. É ou não é? Né? E para a Sim. camada que quer trabalhar de forma comum, né, e honesta, não resta a pergunta o que quer ser, né? É o que sobra, é o que dá, é o que vier, não é? E de forma muito bem abraçada a maioria das vezes, né? Então, para essa camada de pessoas, Renato, dificilmente a gente vai falar de sentido e significado. Essas pessoas querem sobreviver, né? E aí entra toda uma questão de políticas públicas, de consciência de classe, né? Do que está no poder e de como está sendo feita a distribuição de renda, não é? Aí entra outras questões, né? A psicologia, ela infelizmente ainda não chega para todas as camadas e parcelas de pessoas, né? Agora, para quando a gente começa a falar de sentido e significado, como a gente falou lá atrás, né? Como a gente falou um pouco antes, é quando a mente já se expandiu. Você já tem hoje as suas necessidades básicas supridas, não é? Você não está mais lutando para comer, para morar, para sobreviver. Aí a gente começa a falar de uma questão existencial. Então, o que eu vou fazer, para onde eu vou, como eu vou me movimentar, não é? Mas até essas questões, até essas provocações, também tem classe social, infelizmente. Assim, até é um achismo da minha parte, tá, Yara? Eu não sou psicólogo nem nada, mas eu tenho conversado muito com pessoas mais jovens, né? Assim, eu não sei, eu tenho a sensação que na próxima geração, acho que esses desafios estão acontecendo quase que ao mesmo tempo, sabe? Só que a pessoa não está preparada para pensar no sentido, como você falou, porque não tem o básico, sabe? Eu acho que talvez esse seja o grande desafio assim, do futuro. É um achismo da minha parte, não tenho nenhuma pesquisa para falar disso, mas eu tenho visto que muitas pessoas que eu conheço estão tendo esse desafio ao mesmo tempo, olhando para as redes sociais, né? E dizendo assim, eu quero aquilo, sem entender exatamente o que é o propósito, mas sem ter atendido ainda as próprias necessidades. E acaba buscando uma coisa lá na frente, e talvez se frustre duas vezes. Né?
Aí talvez, Renato, entre numa parcela de que a realidade muitas vezes é tão sofrida, é tão difícil, que a fantasia acaba entrando num lugar importante, acaba entrando como um acolhimento, não é? Então, se eu penso na minha realidade, o quanto está difícil, o quanto vai demorar muito e o quanto as minhas possibilidades são escassas, e aí eu olho e vejo um famoso que ganhou milhões e numa casa, né, enfim, aí infinitamente grande e tal, é mais menos dolorido, né, para algumas pessoas, né, especialmente para os jovens, né, já se projetar naquela imagem, né, que deu certo, que teve o tal do sucesso, que conquistou, né, que foi rápido, que conseguiu ali ser reconhecido e tal, do que eu olhar para a minha realidade e ver o quão é escasso, o quão é difícil, o quanto vai demorar, o quanto não chegue, né? Então a gente trabalha muito a questão de realidade e fantasia, né? E aí entra o malefício das redes sociais e muitas vezes o desserviço que essas pessoas prestam, né, quando se colocam com essas questões exorbitantes, com esses ganhos aparentemente muito fáceis, não é? Entra aí nesse viés, né, de encontrar esse jovem ou qualquer outra pessoa num estado vulnerável, né, socialmente vulnerável, emocionalmente vulnerável, e aí é óbvio que para permear aquela verdade, né, fica mais fácil e mais conveniente para manipulação, né? Porque se você olha de cima, em terceira pessoa, são as pessoas mais suscetíveis para serem manipuladas. Então, aquela pessoa compra o jogo do tigrinho, não é? Né? Aquela pessoa se endivida, aquela pessoa avança, compra o produto, compra as coisas que a pessoa ali tá vendendo nessa exposição. Então, a gente, quando olha de cima, começa a compreender que, infelizmente, essas pessoas estão sendo manipuladas e usadas a favor de benefícios maiores. Que conversa legal essa que a gente acabou de acompanhar, né? Eu sou suspeito para falar, tenho a sorte aqui de produzir o Profissão Mundo e quase que diariamente conversar com palestrantes incríveis que têm um conteúdo de muito valor que impacta a minha vida e tenho certeza impacta a vida de muitas outras pessoas, de milhares de pessoas, mas que, olha, muitos enfrentam um grande desafio. Muitas vezes passam mais tempo tentando vender a palestra do que impactando o mundo de verdade com aquilo que tem para entregar. E não tem problema, não tem nada de errado, porque muitas vezes, como palestrante, você fala de finanças pessoais, de saúde mental, de carreira, de N aspectos. Você não veio da área comercial, não foi algo que você aprendeu ou que cultivaram na sua vida. Então eu quero aqui, eu, Renato Lopes, e a minha agência Profissão Mundo, a gente quer te ajudar, quer tirar esse peso do seu colo, para que você possa impactar o mundo da melhor forma com aquilo que você tem de melhor, que é o seu conhecimento. Estamos lançando um serviço para ajudar palestrantes a terceirizarem as suas vendas. A gente tem uma equipe especializada de SDR, BDR e Closer, especialmente para você, para fechar palestras, mentorias para você, para que você foque no que tem de melhor. No primeiro link da descrição, eu estou deixando o WhatsApp da nossa agência e esse serviço habitualmente custa R$ 3.400 mês. Mas para você, palestrante, que está conhecendo agora o nosso trabalho e quer aproveitar esse serviço, a gente está criando uma condição muito especial. Nos 3 primeiros meses de assinatura aqui com a gente, você vai pagar somente R$ 1.900. É só entrar em contato aqui no WhatsApp, avisar a nossa equipe que assistiu esse vídeo e que quer esse desconto, mas te convido a aproveitar o mais rápido possível. Eu não sei por quanto tempo essa promoção vai durar, mas vamos tirar esse peso do seu colo. Impacta o mundo da melhor forma, porque eu sei que você tem um conteúdo de muito valor para entregar, mas está perdendo tempo se relacionando e fazendo algo que não é o que você sabe. Você sabe, é um conteúdo incrível para mudar vidas. Então, acessa aqui o primeiro link da descrição, o WhatsApp da agência Profissão Mundo.